Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Agora é para valer. 20 dias após a eleição do primeiro turno, finalmente hoje vai ser escolhido o prefeito da capital para os próximos 4 anos. E como fizemos 3 semanas atrás, hoje o ponto de vista também é especial, com um bate-papo descontraído sobre os últimos acontecimentos da campanha e principalmente sobre o que o natalense espera da próxima administração, que será conhecida no final da tarde de hoje. E exatamente para darmos sequência a esse bate-papo que começamos no final do primeiro turno, é com muita alegria que eu recebo Débora Oliveira, jornalista, que é chefe de reportagem da nossa Sim TV, e também o jornalista Alex Viana, que é repórter político do Jornal de Hoje. Antes de qualquer coisa, agradecer por vocês terem aceitado o convite de mais uma vez estarmos aqui num dia tão importante, que é exatamente o dia da eleição do segundo turno, onde nós vamos, até o final da tarde, saber quem vai administrar Natal nos próximos 4 anos. Um grande abraço a vocês, esses agradecimentos. E eu queria começar colocando para vocês o seguinte: o que é que vocês acharam dessas eleições que estão terminando hoje? Olha, eu achei, Nelson, super tranquila, né? Aliás, eu acho que fugia um pouco o que normalmente acontece nas campanhas. Eu acho uma campanha calma, tranquila. Desde o primeiro turno, do primeiro turno eu achei isso. Na verdade, no segundo turno eu acho que se acirrou um pouco mais essa coisa de um candidato ficar agredindo o outro e ficou nesse impasse. Eu acho que faltou, na verdade, eles exporem um pouco mais, né, as propostas. Eu acho que o eleitor merecia muito mais isso. Quem está indo às urnas hoje merecia saber um pouco mais o que esses candidatos têm a oferecer, muito mais do que ficar se degladiando, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista em relação, já que eu estou no ponto de vista, né? É o meu ponto de vista em relação a essa campanha em Natal. Mas, comparado às outras eleições e comparado às eleições que houveram aí no primeiro turno, no interior do Rio Grande do Norte, que tivemos casos, né? Casos de tentativa de homicídio, casos terríveis, eu acredito que Natal, graças a Deus, ainda manteve a tranquilidade. Tanto quanto o ponto de vista com o Nelson Freire, o seu ponto de vista é muito bem-vindo. E sempre que você puder dar seu ponto de vista, é um prazer para todos nós e para o nosso telespectador. Prazer é meu, Nelson. Alex, da sua observação, sua opinião, o que é que você achou dessa campanha? Bom, Nelson, eu achei, em primeiro lugar, que a campanha foi muito diferente de todas as campanhas que a gente tem acostumado a ver nos últimos anos, né? Principalmente por ter praticamente sepultado aquela velha campanha de rua, a tradicional campanha de rua, como era antigamente. Nós não vimos o que aconteceu nas eleições desse ano, principalmente em Natal, onde nós cobrimos de forma mais incisiva, foi simplesmente a ausência de campanha de rua, né? As tradicionais campanhas de ruas, os comícios que existiam, que arrastavam milhares de pessoas, e isso se deve, obviamente, à modernização das normas eleitorais e também ao fato de que, nas eleições desse ano, se procurou enfatizar o vídeo, né? O marketing, o trabalho feito voltado para o telespectador. Eu acredito que foi isso realmente que marcou no sentido da campanha eleitoral. E no sentido da inovação, eu acho que a grande novidade foi a lei da ficha limpa, que agora no segundo turno foi bastante discutida, principalmente pelos 2 candidatos que estão na reta final. E eu acho que é tão importante, e a gente vai sentir a importância dessa nova norma mais e mais nas próximas eleições, que na reta final foi o assunto que predominou aqui no segundo turno. Quem está acompanhando na televisão e no rádio a campanha, os programas dos candidatos, está vendo que se discute justamente quem é o candidato ficha limpa, né? Isso está tomando um tempo enorme das propagandas e para você ver a importância que eu acredito que começou agora no segundo turno dessas eleições, mas para as próximas eleições isso será um fator fundamental
no que diz respeito à eleição dos nossos políticos. Certamente. Agora, por que é que as pesquisas não acertaram no primeiro turno? Todas erraram. A gente até chegou a discutir sobre isso naquele programa especial no primeiro turno, né, Nelson? A gente falou um pouco sobre isso, que os institutos foram, na verdade, os verdadeiros vilões nas campanhas, não só aqui em Natal, não só no Rio Grande do Norte, mas assim em todo o Brasil. A gente viu histórias dessa maneira, né? Na verdade, eu até tenho uns dados aqui no Ibope, uma pesquisa que saiu no Ibope que foi realizada dos dias 15 e 17 de outubro, né? Os candidatos Carlos Eduardo do PDT, o candidato está na frente na pesquisa do Ibope com 49% dos votos. Enquanto isso, Hermano Moraes do PMDB com 35% dos votos. Então, foi uma pesquisa realizada pelo Ibope nos dias 15 e 17 de outubro. Vamos então esperar aí o final do dia para ver se esses números vão se confirmar, porque no primeiro turno não se confirmou aquela expectativa de que, inclusive, Carlos Eduardo já levaria aí, né, no primeiro turno, já ganharia, houve o segundo turno. Mineiro, eu acredito que foi um candidato que foi prejudicado pelas pesquisas, ele mesmo também deu entrevista para a gente falando a mesma coisa, porque ele praticamente nem aparecia nas pesquisas, e tá aí, eu acredito que ele, inclusive, foi uma pessoa que terminou, foi a candidatura dele que eu acho que terminou provocando, quem sabe, aí um segundo turno. Então, na minha opinião, há dúvidas, eu até falei isso, né? Eu prefiro esperar o final do dia de hoje para poder saber realmente se essas pesquisas estão indo pelo caminho certo ou não. E você, Alex, o que é que você acha? Você também concorda com o Débora? Eu discordo num aspecto específico com relação à pesquisa. Mas antes eu gostaria de colocar que pesquisas, os institutos de pesquisa trabalham para grupos políticos, inclusive durante as eleições, né? Inclusive, sem querer interromper, mas já interrompendo, houve até uma brincadeira no primeiro turno, né? Quando terminou as eleições, quem será que os institutos agora vão apoiar no segundo turno, né? Muita gente falou sobre isso nas redes sociais e tudo mais, e gerou esse tipo de comentário, né, entre o pessoal. Eu acho que não é uma coisa bacana, pelo menos é o que eu não... Com certeza não. Concluindo o raciocínio, você tem determinados institutos trabalhando para determinadas candidaturas e esses institutos também registram pesquisas com fins de divulgação e como não há como mensurar de fato qual o quadro real da eleição, como é que a gente diz, da intenção de voto, né? Como não temos como mensurar, a não ser no dia da eleição, após contabilizadas as urnas, então os institutos ficam com um largo campo de margem aí para você trabalhar, inclusive manipular os números. Isso é real, isso não é eu não estou falando aqui um absurdo. Você não acha, então, em função dessa realidade que você coloca, deveria haver uma mudança da legislação? Porque por ser instituto pago por uma entidade X ou Y que apoia o candidato A ou B, não, por si só, justifica que esse instituto ou aquele faça uma colocação errada que vai influenciar o eleitor. Eu acho que não é justo que isso ocorra, por mais ligação que aquele instituto tenha. Isso não seria, por conseguinte, algo a movimentar a opinião pública no sentido de alterar a legislação, de proibir determinadas práticas? Eu concordo. Com certeza, sim. Mas o que a gente observa na prática é que isso não acontece. Simplesmente quando passam as eleições, o assunto morre e volta na eleição seguinte. O que é muito ruim é porque os institutos de pesquisa, eles trabalham com a credibilidade, né? E o que ocorre durante a campanha, há, de fato, no meu ponto de vista, uma margem a se mexer nos números, né? Eu afirmo isso sem sombra de dúvida que acontece, sabendo que acontece, e quando se aproxima do dia da eleição, os institutos, você percebe que há uma variação, uma oscilação dos números, e alguns deles, os mais sérios, terminam se aproximando do resultado oficial da eleição. Aconteceu isso no primeiro turno. Outros institutos vão a disparidades tremendas. Imensa. E Mossoró, inclusive, foi uma disparidade gigante, né? A candidata que venceu a eleição não estava longe aí nas pesquisas de ganhar. A eleição já estava dada como ganha para outra candidata que perdeu. E aí a candidata vencedora saiu na frente com um número bem expressivo, né? Eu acho que esse é um bom exemplo. Muito embora a tendência lá em Mossoró tenha sido de queda da candidata em primeiro lugar, Larissa Rosado, e de subida da candidata em segundo lugar, Cláudia Regina. E aí, de certo modo, a coisa coincidiu, porque havia uma tendência e elas estavam muito próximas no dia da eleição, né? No caso de Natal, nós tivemos institutos que tiveram aí disparidades tremendas
no resultado no dia da eleição. Né? Vou fazer uma pergunta bem rapidinha. O PT desequilibrou o primeiro turno? Foi o responsável por nós termos ido ao segundo? Aí eu queria responder isso aqui porque é o aspecto que eu discordei da Débora na pergunta anterior. Eu não acho que o PT tenha desequilibrado. Na verdade, a campanha ela existiu até a reta final entre apenas 2 candidatos. A campanha de questionamento e de contradição. Né? Nós tivemos 4 candidatos competitivos no primeiro turno. Né? Carlos Eduardo começou a campanha com 60% das intenções de voto. Hermano Moraes, Fernando Mineiro e Rogério Marinho, ali no patamar de 2, 3, 4, 5 pontos percentuais. O candidato que resolveu partir para a polarização com Carlos Eduardo, Hermano Moraes, resolveu confrontá-lo, Carlos Eduardo, e conseguiu crescer nas pesquisas. Mineiro e Rogério, para encurtar a conversa, preferiram trabalhar na questão da proposta. E na reta final, 15 dias, 10 dias para as eleições, é que Mineiro resolveu confrontar, bater naquela história. Não, são 2 candidatos apoiados pela mesma família. Então, isso aí foi o que fez Mineiro crescer. Mas isso fez a diferença, então. Eu acho que foi isso aí. Então vamos voltar a falar. Que ele passou a confrontar e contraditar a candidatura de Carlos Eduardo. Então a gente volta daqui a pouco para falar nisso. Não saia daí, nós voltamos em instantes no nosso segundo bloco.